Começou. Bom, novamente aí, boa tarde aí, né? Estamos aqui para mais uma aula de Física, Física 1, né? E a aula de hoje, o assunto da aula de hoje é o assunto de trabalho e energia, né? Ou seja, trabalho e energia cinética. Então, aula passada a gente falou de força, o que é a força, como é que a gente define uma força, né? Falou das leis de Newton, falou da força de atrito, falou dos tipos de força, certo? E tem uma coisa interessante que a gente vai começar a adentrar, que é assim, força, a gente viu força como vetor, é a primeira coisa. A gente viu força como sendo vetor. Vocês estão vendo aí a batida aí, né? Escutando aí a batida aí do tambor aí, né? Então, a força é um vetor, certo? No entanto, a energia e trabalho, certo? Energia, trabalho, calor, né? Calor. Essas medidas, tá? Essas medidas, elas são tidas como medidas escalares. Por que são medidas escalares? Porque é o seguinte, ó, imagina o seguinte, você vai comer uma barra de cereal. Quando você vai comer essa barra de cereal, ele vem lá, essa barra de cereal tem tantas calorias, né? Calorias tem uma relação direta com Joule, tá? Joule é medida de energia. Então, na realidade, você comer a quantidade de calorias, você está comendo uma determinada quantidade de energia. Beleza pura? Uhum. Obviamente, aí teu corpo vai processar o material que tu comeu, e pode ser que ele consiga converter essa energia que tu comeu, né, no máximo de energia que aquele material pode te fornecer. Possa ser que aconteça isso, possa ser que não, né? Mas aí entra aí uma ideia, por exemplo, de funcionamento de uma máquina térmica, por exemplo, né, que o rendimento nunca é 100%, mas é outra história, tá? Então, a gente vai trabalhar com funções que são agora, eles vão deixar de ter uma característica de vetores e passar a ter uma característica de escalar, tá? Então, quando a gente fala em trabalho está associado a quanto de energia eu posso pegar um certo sistema, né? Um certo sistema e andar um determinado deslocamento, aplicando uma determinada força, tá? Então, o trabalho está relacionado com a variação de energia daquele corpo. E a gente vai mostrar isso aqui, tá? Então, a gente vai definir o que é um trabalho, o que é esse trabalho, depois vai definir o que é energia cinética e depois vai definir o que é uma energia potencial, tá? Então, o livro já começa colocando aqui uma ideia-chave, na realidade, ele começa dando um spoiler, que a energia cinética é igual ao meio da massa, velocidade ao quadrado. Energia cinética vem da palavra, né, da palavra cinética, que está relacionado a movimento. Tá? Cinética está relacionada a movimento. Se o corpo está em movimento, ele tem energia cinética. Essa energia cinética é a energia para movimentar o corpo. Tá? Se o corpo está parado, ele não tem energia cinética. Se o corpo está vibrando, ele tem uma energia cinética, mas ele tem uma energia cinética por quê? Porque o corpo está vibrando aqui. Né? Tá? Então, você tem um determinado movimento. Então, ele vai definir aqui, o livro vai definir o que é energia, né, de uma coisa mais simples e depois de uma perspectiva um pouco melhor, né, mais abstrata, vamos dizer assim. O termo energia é tão amplo que é difícil de pensar em uma definição simples. Tecnicamente, energia é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Entretanto, essa definição é vaga demais para ser útil a quem está começando. Né? É bem interessante essa observação dele, né? Se você for fazer uma pesquisa sobre o que é energia, tá, pessoal? Vocês vão encontrar cada artigo científico que, por exemplo, vai vir lá desde a filosofia,
né? Desde a filosofia dos gregos, né, por ali, né? Que você vai começar a definir o que é essa energia, né? Aí ele fala o seguinte, ele coloca a energia como sendo uma grandeza escalar, como a gente já tinha definido, né? Uma grandeza escalar, por quê? Porque só um número representa toda a informação necessária, tá? E esse número está associado a um estado de um determinado objeto ou mais objetos, né? Aí, você pode associar essa energia também, né, a um sistema de objetos, tá? A um determinado sistema. Se uma força afeta um dos objetos, fazendo, por exemplo, entrar em movimento, o número que descreve a energia do sistema varia. Tá, vamos lá de novo. Vamos ver se a gente entendeu isso aqui, ó. Você tem uma força, você tem um sistema com N objetos. Tu vai lá, tu pega um desses objetos, desse teu sistema, e coloca em movimento, através de uma força externa. Obviamente, tu está modificando a energia daquele sistema, né? Tu está modificando a energia daquele sistema porque um dos objetos entrou em movimento através de uma força externa. Então, tu está gerando energia cinética, certo? Um sistema ele pode ter uma coisa chamada também energia interna, né? Que depois tá bem escrito lá em termodinâmica. Que também tem uma discussão sobre o que é energia interna. É outra história. Após um número muito grande de experimentos, cientistas confirmaram que se o método por meio do qual atribuímos o número de a energia for definido adequadamente, esse número pode ser usado para prever os resultados de experimentos. E mais importante, para construir máquinas capazes de realizar proezas fantásticas, como voar. Tá? No fim, ele quer dizer o seguinte aqui, a gente descreve o movimento, a gente descreveu o movimento até aqui, como se fosse a segunda lei de Newton, ou seja, a gente descreveu o movimento como somatório da força igual a massa vezes a aceleração. Foi assim que a gente descreveu o movimento. Só que isso é vetorial. Então, a gente descreveu o movimento através de uma soma vetorial, tá? Pela segunda lei de Newton. Agora, a gente não vai escrever algo vetorial, a gente vai escrever algo escalar, que é simplesmente você vai ter um sistema com N objetos, aí tu vai pegar, tu vai colocar a energia do objeto 1, mais a energia do objeto 2, mais a energia do objeto 3, mais assim por diante. Isso aqui é igual à energia total do sistema. Veja, é uma soma escalar. Eu estou somando aqui números. E eu vou ter a energia do meu sistema. E essa energia do meu sistema vai ter um significado. E esse significado, por trás desse número, pode fazer com que o objeto voe, pode fazer com que o objeto converta, né, energia elétrica em calor. Você pode ter N conversões, né? Por exemplo, a máquina a vapor também funciona desse jeito, tá? Este sucesso se baseia em uma propriedade fascinante do universo. Isso aqui é interessantíssimo, né? A energia pode mudar forma. A energia pode mudar forma. Pode ser transferida de um objeto para outro. Mas a quantidade total de energia permanece constante. Ou seja, a energia ela é conservada. Todo mundo entende isso? Uhum. Né? Se eu não me engano, quem fala isso é Lavoisier, né? O que é que Lavoisier diz mesmo, hein? Que não pode ser criada, a energia não pode ser criada, nem pode ser destruída, ela pode ser transformada, não é isso? Tá? Isso mesmo. Então, esse detalhe de transformar é você pegar, por exemplo, um ferro de passar. Você conectou esse ferro de passar na tomada, você está transformando a energia elétrica da tomada em calor, através de um resistor. Então, tu está usando o objeto lá que ele converte a energia elétrica em energia térmica. Tá? Você está convertendo energias. Né? Obviamente, aí o que é que acontece? Quando você converte essa energia, você está dizendo agora como é que é o funcionamento do meu sistema. Né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Uhum. E aqui tem um negócio interessante, nunca foi encontrado uma
exceção dessa lei, a lei da conservação da energia. Tá? Tem um negócio bem interessante, que é em relação à entropia do universo. Tem uma discussão muito massa. Tem um livro bem legal, eu esqueci o nome do livro, que são histórias, que falam dessa construção da entropia, né, do universo. Se o universo está expandindo, o que é que acontece com a entropia? Né? E entropia tem relação com a energia também. Aí, enfim, tem uma discussão bem legal dessa lei da conservação, filosófica, tá? Aqui tem muita filosofia, pessoal. Por incrível que pareça, nessa parte tem muita coisa conceitual e uma discussão filosófica muito grande, tá? Eu espero que vocês entendam que até o momento a gente está definindo simplesmente energia como sendo uma propriedade do sistema, certo? E essa propriedade do sistema pode fazer o quê? Pode mudar de forma. Ela pode sair de uma energia que é energia de movimento para uma energia térmica, para uma energia elétrica, para uma energia magnética, entre outras, né? Por exemplo, a queda d'água nas hidrelétricas. A queda d'água é energia mecânica, energia de movimento da água, né? A água vem, bate nas pranchas e faz com que a água entre em movimento, você teria ali uma energia mecânica. E essa energia mecânica está sendo convertida em quê? Em energia elétrica. Tem um conto massa, Asimov falando, acho que é esse daqui mesmo, cara, é um conto mesmo, de Asimov, né? Acho que é isso mesmo. Que ele vai falando, não sei se eu tô lembrado direito da história, César, que ele vai falando, fazendo uma discussão sobre que ele constrói um computador e ele faz perguntas a esse computador. É isso mesmo. Né? É. Pronto, é a última pergunta. Se é possível reverter a entropia do universo. Isso. Né? É bem interessante que o computador fica calculando, e ele vai explicando o que é que acontece com a entropia do universo. E ele vai falando sobre a irreversibilidade. Exatamente, cara. Quase que não. Valeu, ó. Irreversibilidade. Eu consigo escrever, mas não consigo falar. É incrível. Do sistema, né? Então, é bem interessante essa história, né? Que é um conto, mas que tem um teor de física muito grande atrás desse conto, né? Ou seja, a gente aprende física através da literatura, de uma certa forma. Então, aqui o livro aqui, ele traz ainda um negócio que é interessante, ele vai fazer, pense em uma forma, muitas formas de energia, como se fossem números que representam as quantias depositadas em contas bancárias. Tá. Então, você pode pensar como se fosse a energia que fosse o saldo da sua conta. Algumas regras foram estabelecidas para o significado desses números e a forma como podem ser modificados. Você pode transferir os números que representam quantias em dinheiro de uma conta para outra, talvez eletronicamente, sem que nenhum objeto material seja movimentado. Entretanto, a quantidade total de dinheiro, a soma de todos os números, permanece constante. Essa soma é conservada em todas as transações bancárias. Tá? Então, ele vai, nesse capítulo, vamos chamar um único tipo de energia, né, que é a energia cinética, e uma única forma de transferência de energia, que é o trabalho. Então, o trabalho é uma forma de você transferir energia. Beleza pura? Tá? Então, a gente vai fazer começar essa brincadeira. Eu tô lendo aqui o livro com vocês, pessoal, porque tem muita discussão legal. Tá? Tem muita discussão que a gente sempre passa perdido, né? Eu espero que esteja ficando claro aí para vocês a ideia, né? A energia cinética, como eu já falei para vocês, ela é uma energia que está associada ao estado de movimento, ou seja, é uma energia que associa ao movimento do corpo. Essa energia cinética ela é dada, então, por um meio da massa, velocidade ao quadrado, tá? E ela é sempre medida em joule, certo? Obviamente tem outras unidades,
Mas essas unidades, né, podem ser convertidas para joule. Tranquilo até aí, pessoal? Aham. E se você olhar, ele está falando o seguinte aqui, ó, que um joule, né, que é o joule, ele é 1 quilo, né, metro quadrado por segundo ao quadrado. Se você olhar isso aqui, 1 quilo é massa. Metro, isso aqui é massa. 1 quilo é massa. Metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado é a aceleração. Todo mundo concorda com isso? Uhum. A aceleração, né? Tá faltando aqui aceleração. Aí, e a outra parte, ó, eu estou pegando metro por segundo ao quadrado. Obviamente, isso aqui ainda tem falta, como tá metro ao quadrado, tá faltando mais 1 metro aí, né? E metro é a unidade de comprimento, distância. Tranquilo? Uhum. Então, se você, de novo, vou escrever aqui, essa unidade de Joule, no fim das contas, é escrito como se fosse algo do tipo massa vezes a aceleração, vezes distância, tá? É como se fosse isso. Massa vezes aceleração, quem é? Força. Então, você tem força vezes distância, tá? Então, a energia cinética, a unidade de energia cinética, a unidade de energia é a mesma coisa de ser a unidade de força vezes distância, tá? E essa força vezes distância, a gente vai definir isso como sendo o trabalho, tá? E, na realidade, não é distância, tá, pessoal? Vai ser deslocamento. É. Porque não é vetorial, né? Que não é vetorial, exatamente. Certo? E ele vai até escrever aqui, ó, que o trabalho agora, né, ele pode ser realizado sobre o objeto, ou ele pode ser realizado pelo objeto, ele especifica isso, né? E ele fala que o trabalho é uma forma de você transferir a energia de um objeto para um objeto, ou de um objeto por meio de uma força que age sobre o objeto. Ficou confuso aqui, cara. O trabalho é a transferência, é a energia transferida para um objeto, ela é transferida para um objeto, quando o trabalho é sobre o objeto, ou de um objeto para o meio, quando o objeto realiza o trabalho, certo? Por meio de uma força que age sobre o objeto ou pelo objeto. Tranquilo? Uhum. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a ideia, né? Quando a energia é transferida para o objeto, né, o trabalho é positivo. Quando é transferida do objeto, o trabalho é negativo. Ok? Ou seja, você está perdendo energia quando você transfere energia do objeto, e você está ganhando energia quando você está... o trabalho é para o objeto, né? Beleza? Uhum. Então, a gente vai nessa ideia de realizar trabalho, né? Realizar trabalho pode ser positivo, pode ser negativo. Isso tem uma discussão bem legal. Foi mal, pessoal. Tem uma discussão bem legal quando você for estudar termodinâmica, né? É bem legal, que é em relação ao trabalho ser pelo sistema, para o sistema, esse tipo de coisa, tá? Então, para calcular o trabalho de uma força, para calcular o trabalho que uma força realiza sobre um objeto quando se sofre um deslocamento, usamos apenas a componente da força paralela ao deslocamento do objeto. Tá, eu vou explicar isso aqui. A componente perpendicular, ela não realiza trabalho. Vamos lá, pessoal. Imagine o seguinte. Imagine que você tem aqui um bloco. Vou construir aqui esse bloco aqui. Tá? Você tem esse bloco. Imagine também que você está aplicando aqui uma força nesse bloco
com um determinado ângulo, certo? Aqui é a força F. Beleza por até aí? Uhum. Aí, a gente associou primeiro o trabalho ao movimento, né? A energia cinética, primeira coisa. Depois a gente vai ver que trabalho não é só isso. Trabalho é uma forma de você transferir energia, certo? E ele independe se o corpo está em movimento ou não. Tá? A gente vai perceber isso. Agora, obviamente, o trabalho, você precisa ter um deslocamento, certo? Então, ele precisa ter um deslocamento. Se eu colocar aqui o X, né, e aqui eu colocar o Y, pela experiência de vocês, pessoal, o que é que acontece se eu estou puxando esse bloco sem atrito, tá? Vamos imaginar primeiro sem atrito. Ou mesmo que tenha atrito, que essa força F supere o atrito. O que é que acontece com esse bloco? Ele vai para cima, ele sobe, ou ele vem aqui no eixo X? Ah, acho que ele não sobe, não. Sim. Ele pode Obviamente, subir, na verdade. ele pode subir, Dependendo da força. depende da intensidade da força, exatamente. Mas se a força não for tão intensa e ele fizer esse movimento, esse deslocamento D, né, aqui para cá tem esse ângulo θ, você observe que a força que está nesse deslocamento, você tem aqui que você tem uma força, uma componente da força na direção de X, você tem uma componente da força na direção de Y, correto? Uhum. Então, a força que está gerando deslocamento é a F de Y, a F de X, não é isso? É. Tá? Se o corpo está se movendo por eixo X, não está se movendo no eixo Y, a força que está provocando deslocamento é Fx. Aí, então, o trabalho a gente vai considerar como sendo a força que provoca o deslocamento vezes o tamanho desse deslocamento. Tá? Essa força aqui é F cosseno de θ vezes D. O ângulo aqui, se você observar, é o ângulo entre F e D. Entre F e o deslocamento. Então, isso aqui eu posso escrever simplesmente como produto escalar de F pelo deslocamento. Ou, de uma forma um pouco mais geral, né? Um pouco mais geral, nem tanto, né? F vetor R. Se essa força, se ela não for contínua, né? Se ela não for constante, se ela for uma força variável, tá? Aí você cria deslocamentos infinitesimais. E você vai escrever isso aqui como sendo o trabalho, como sendo a integral definida de A até B, de F escalar o deslocamento infinitesimal. Beleza pura, pessoal? Uhum. Aí o que é que garante esse produto escalar? Né? Quando você tem aqui A escalar B, esse aqui é o módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre A e B. Tranquilo? Se esse ângulo aqui for 90 graus, o que é que acontece? Eu nunca lembro se o cosseno de 91 ou se é zero. É zero. É zero, né? Então, se o cosseno, se o θ for 90 graus, o produto escalar vale quanto? Zero. Zero. Certo? Θ 90 graus significa dizer que o ângulo entre A e B é 90 graus. Ou seja, que A é perpendicular a B. Tá? Daqui você tira o seguinte, que o trabalho, você está pegando componentes que são paralelas ao deslocamento. Certo? Então, a componente que realiza o trabalho é a componente paralela ao deslocamento. Deixa eu fazer uma pergunta besta para vocês. Vocês vão para a academia, aí você pega lá um halter, né? Aí você vai fazer o supino, por exemplo, né? Você está lá fazendo o seu exercício, né? Um supino reto, certo? E você fica nesse movimento de trazer, subir, essas coisas. Aí chega um momento que você se cansa e mantém seu braço firme lá em cima, segurando o objeto. Eu pergunto a vocês estão realizando o trabalho?
No momento em que você parou? No momento que você parou? Não, porque não tem deslocamento. Não, porque não tem deslocamento. Né? Obviamente, você está aplicando força para poder aguentar a força-peso, né? Você está segurando a força-peso, mas você não está realizando trabalho. Sim. Tá? Então, para poder ter trabalho, você precisa ter o deslocamento. Beleza, pessoal? Tá tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Aí, vamos lá. Tem outro negócio interessante que a gente pode escrever, certo? Que é o seguinte. O livro mostrou de um jeito, vou mostrar de vocês de outro, depois eu mostro o jeito que o livro mostrou. A gente acabou de definir o trabalho como sendo a integral de A até B, de F, escalar, dr. Quem é F, hein? Força. Força, força. Massa vezes aceleração. Então, isso aqui você teria massa vezes aceleração. Escalar dr. Quem é a aceleração? Em termos da velocidade? Velocidade sobre tempo. dv dt, né? dr. Se você prestar atenção, dr por dt, quem é? dr dt, quem é? dv. dr dt é v, né? É, v no caso. Que é a derivada do espaço, né? Então, aqui você tira, que isso aqui vai ser integral de A até B, de M a V, escalar dV. Né? Porque dr dt, isso aqui é V, e aqui tem um dV. Aí, quem é V, escalar dV? Ainda está integrando isso, né? Então, se você prestar atenção, quem é d dt de V, escalar V? É a primeira, vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira, vezes a segunda. É fácil entender que isso aqui é igual a 2 vezes V escalar dV dt. Tá? Isso aqui eu posso passar esse 2 para o outro lado. Então, você vai ter d dt de 1 meio de V escalar V é V ao quadrado. Certo? Isso aqui vai ser igual a V dV dt. Certo? Eu posso tirar esse dt aqui, não teria problema nenhum. Certo? Aí eu vou ter, então, VdV, V escala dV, como simplesmente a derivada de 1 meio de V2. Tranquilo, pessoal? Até aí? Aí, se você olhar para cá, eu tenho aqui VdV. Então, é fácil concluir que o trabalho é igual a massa, que é constante, né? Sai da integral, certo? A integral de A até B, de D, 1 meio de V2. Pronto. Acabou-se. Olha só, que a minha variável, você está integrando a derivada da tua variável. A integral da derivada é a variável. Então, isso aqui vai ficar 1 meio de m v ao quadrado, variando de A até B. Isso aqui é igual, então, o trabalho vai ser igual a 1 meio de m v de B ao quadrado, menos 1 meio de m v de A ao quadrado. E isso daqui é a mesma coisa de ser a variação de energia cinética. Então, o trabalho é igual à variação de energia cinética. Certo? Você quer resolver o problema, você não sabe qual é a energia cinética, calcula o trabalho. Você não sabe qual é o trabalho, calcula a variação de energia cinética. Tá? E tem um negócio interessante, que a gente pega lá a equação de Torricelli, né? V ao quadrado, vezes zero ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. Se não me engano é isso, não é? 2 vezes a aceleração vezes D. Aí isso aqui você pode escrever, então, como sendo 1 meio de mv ao quadrado. Multipliquei todo mundo aqui por m, né? Menos 1 meio
de m vezes 0 ao quadrado. Isso aqui é igual, eu multipliquei todo mundo por m e dividi por 2. A MA vezes D. MA é força. Tá? Dá um jeito bem tosco aqui. Você teria, então, força vezes deslocamento. Logo, a variação de energia cinética é igual a quem? Ao Trabalho. trabalho. Tá? Esse daqui é o jeito formal, que é por integrais. Esse daqui é o jeito, vamos lá, um simplificado, né? Belezinha, pessoal? Uhum. Tá? Então, essa componente aqui, ele coloca alguns exemplos, né? Coloca uma força. Essa componente que é perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. A componente paralela ao deslocamento realiza trabalho. Quando a energia cinética inicial é pequena, né? Você realiza um trabalho positivo, aumentando a velocidade e a energia cinética. Beleza pura? Então, se a energia cinética inicial é menor do que a energia cinética final, você tem um trabalho positivo. Se você diminui a velocidade, o seu trabalho é negativo. Tranquilo? Todo mundo entende isso? De boas? E aqui ele coloca aqui um negócio interessante, que é a variação da energia cinética de uma partícula, trabalho total realizado sobre a partícula. Energia cinética depois da realização do trabalho, energia cinética antes da realização do trabalho, trabalho realizado. Tá? Esse teorema ele chama de teorema do trabalho e energia cinética. Beleza pura, pessoal? Até aí, tudo bem? Beleza. Tudo certo. Tudo certo, né? Aí vamos resolver um exercício e depois a gente passa para o trabalho das forças, né? Porque cada força é diferente. Aí quando cada força é diferente, o trabalho é diferente. Tá? Não é que o trabalho seja diferente, a forma de encontrar o trabalho muda um pouco. Ele depende dessa força. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, mais básica. O trabalho realizado pela força centrípeta. Quanto é o trabalho realizado pela força centrípeta? Centrípeta. Foi o que tu respondeu, Thiago? Zero, porque. Não. Zero, porque é tangente. O movimento é tangente à força centrípeta. Exatamente, a força centrípeta aponta para o centro, a força centrípeta é radial, e o movimento ele é tangente à curva. Aí quando você faz o produto escalar da força pelo deslocamento, né, forma um ângulo de 90 graus, ou seja, o trabalho é zero. Então, toda força que ela é radial e o movimento é tangencial, tá, você tem um trabalho nulo. Nesse sentido, por exemplo, a força magnética, né, não realiza trabalho. Tá? Não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de coisa já. Mas quando você tem um fio passando corrente, se o fio está aqui passando a corrente, você gira sua mão, o campo magnético está fazendo isso aqui, ó. Está girando. Certo? Aí o campo da magnética está girando, você tem esse movimento aqui, né? Você tem trajetória do campo, certo? E se você tiver uma corrente girando, o campo é interno, mas quando você faz em relação à força, né, entre esses Foi mal, pessoal. Do sistema, né? Olha para a força do campo magnético, certo? Aí você vai perceber que a força, ela é perpendicular ao deslocamento, ou seja, acaba não gerando trabalho. Uma partícula está se movendo, a energia cinética aumenta, diminui ou permanece constante se a velocidade da partícula... Tá, isso aqui ele colocou só um teste de um básico. O que é que acontece se a velocidade da partícula sair de menos 3 metros por segundo para menos 2 metros por segundo?
que é que acontece com o trabalho? O trabalho é positivo nessa letra A ou negativo? O que é que vocês acham? Positivo. Aumentou. Positivo? Vamos ver, né? O trabalho é igual a 1/2 da massa, velocidade final ao quadrado, 1/2 da massa, velocidade inicial ao quadrado. Repare que a velocidade está ao quadrado. Ela não quer saber se é negativo ou se é positivo, tá vendo? Uhum. Então, se você pegar aqui e colocar aqui um -2 aqui, aí o trabalho vai ser igual a 1/2 da massa, -2 ao quadrado é 4, né, que é a segunda velocidade, 4, menos 1/2 da massa, V0 ao quadrado, isso dá 9, porque seria -3 ao quadrado. Qual é o maior? É o 4 ou o 9? 9. Então, o resultado é negativo, né? Uhum. Tá? Aí tem um negócio interessante, uma pegadinha interessante, né? Porque mesmo que esteja aumentando a energia, ou aumentando os valores de velocidade, né? Só que a energia cinética, ele pega o módulo dessa velocidade. Certo? Ele pega o módulo. Então, aqui, ó, sai de -2 para 2. O que é que vocês acham? Quanto é a energia cinética? Quanto é o trabalho? É zero, né? É 0. Você sabe dizer por quê, Fábio? É porque vai dar a mesma coisa, -2 e 2 ao quadrado, o módulo é igual, faz a subtração dos dois e dá zero. Isso. Aí é a mesma história, né? Pergunta em relação à energia cinética, em relação ao trabalho. A gente já acabou de responder, né? Certo? Bora fechar aqui. Passar para a próxima questão. Você tem 2 espiões industriais arrastando um cofre de 225 quilos a partir do repouso, assim produzindo o deslocamento D de 8,5 metros em direção a um caminhão. O espião 1, né, o espião 001, aplica uma força de 12 newtons, que faz um ângulo de 30 graus para baixo, com a horizontal. O F2, né, ou seja, o espião 2, tem uma força de 10 newtons, que faz um ângulo de 40 graus para cima, com a horizontal. Ele pergunta, obviamente, o nó e as orientações da força não varia com qual é o trabalho realizado? É isso que ele pergunta. Tá? Então, a gente vai anotar aqui, ó. Massa. 225. 225 quilos. Né? F1. Qual o módulo dela? 12 newtons, não é? F2. Módulo 10 newtons. 30 graus para 40 baixo. graus 40 graus pra cima. acima. Vamos ver se a gente acertou, né? Só Tá, assim. tô olhando aqui. Tá certo, né? Uhum. Aí, a gente tem que fazer a primeira coisa, fazer o desenho, pessoal. Certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o desenho. Aí, nesse desenho, a gente vai colocar as forças. Tá? Ou seja, você tem aqui um ponto. Deixa eu tentar botar assim, ó. Já não é bom anotar também o deslocamento que ele dá aqui, o módulo de deslocamento? É bom mesmo, meu filho. Quanto é o módulo de deslocamento? 8,5 metros, 8,5 metros. 8,5 metros. Se sem o deslocamento, não conseguiria encontrar, não, tá? Né? Aqui é X, certo? Aqui está o eixo X. Ele fez esse deslocamento, que eu vou chamar aqui de L, certo? Que é o módulo de D aqui, estou chamando isso de L. Belezinha, pessoal, até aí? Todo mundo entendeu? Uhum. Então, ele partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0. Aqui é o ponto onde está aplicando as forças. Você só precisa saber disso, o ponto onde está aplicando as forças. Aí você vai colocar a força F1
é 12 newtons com 30 graus para baixo. Então, tu vem aqui, vai colocar força F1. A força F2 é 10 newtons, 40 graus para cima. Tá? Mais ou menos aqui. Então, aqui está a força F2, aqui está a força F1. Esse ângulo aqui com a horizontal é 30 graus. Esse ângulo aqui com a horizontal é 40 graus. Tranquilo, pessoal, até aí? Uhum. Tá de boas, né? Aí, se você olhar, para onde é que está o deslocamento? O deslocamento está no eixo Y? Não, é X. No eixo X? Então, o trabalho do eixo Y, em relação ao eixo Y, é zero. Certo? Você não precisa calcular, você só precisa calcular o trabalho em relação ao eixo X. Como é que você calcula o trabalho com relação ao eixo X? É a força, como é uma força constante, escalar o deslocamento. Certo? Só que a força, você vai escrever ela como sendo F1 mais F2. Escalar o deslocamento. Isso daqui dá a mesma coisa de ser, então, F1 escalar D mais F2 escala D. Só que F1 escala D, você pode escrever simplesmente isso aqui como sendo F1, ou módulo de D, né? O módulo de F1, módulo de D, que é L, vezes o cosseno do ângulo entre F1 e D. Qual é o ângulo entre F1 e D? 30. 30 graus. Bota aqui, cosseno de 30. Mais F2, módulo de D é L. Qual o ângulo entre F2 e D? 40. 40 graus. Substitui e você encontra o resultado. Tá? Substitui cada um dos valores que ele colocou aqui, né? Que seria o trabalho da força F1, o trabalho da força F2. Né? Aí deu esse cara, vocês somos dois, dá aproximadamente 153 joules. Belezinha, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Uhum. Aí ele pergunta, Professor, qual... Pois não. aí usa o cosseno do ângulo porque que é só a força em relação ao eixo X, é isso? É, porque o deslocamento está em qual eixo? No eixo X. Pronto. Então, você sempre vai pegar a relação, o ângulo entre a força e o deslocamento. Né? Como o deslocamento está no eixo X, aí tu tem que olhar qual o ângulo entre a força e esse deslocamento, entre o eixo X. Beleza? Sim. Se o deslocamento estivesse no eixo Y, e aí, como é que você faria? Ia usar o seno em vez do cosseno? Não necessariamente. O que é que você ia olhar? Se a força está aqui e o deslocamento está para cá, vou colocar de outra cor aqui, tá? O deslocamento está para cá. Tá para cá. Qual seria esse ângulo aqui, ó? Que você estaria pegando o ângulo entre a força 1 e o deslocamento aqui, ó. Isso aqui, suponha que isso aqui seja... 50. Quanto isso aqui? Ah, é o 90. 90 mais 30, né? Uhum. Ó, 90 é só do eixo X para cá. Isso aqui é 90. Só que é o ângulo da força F1 com o deslocamento, ó. Ah, eu pensei que era... Não, antes eu pensava que era F2, aí seria 50, não é? É, Se fosse F2? Isso, força F2 é 50, exatamente, correto. Da F2 com o deslocamento é 50 graus. Aí você bota de novo cosseno, mas é cosseno de 50, entendeu? Sim. E aqui você vai botar de novo cosseno, F1 com D, você vai botar cosseno também. Né? Só que vai ser o cosseno de 120. Aí o cosseno de 120 vira o seno de quanto, hein? 60, né? Acho que é. Acho que é, né? Tem alguma regrinha assim com complementares? Tem. Complementares não, suplementares. Belezinha, deu para entender, galera? Deus.
tá? Então, é aquela velha história, desenha, tá? Você desenha, porque quando você desenhar, você vai perceber quem é o ângulo entre esses vetores, certo? Aí você coloca só o cosseno do ângulo entre eles. Você não precisa fazer mais conta, né? Aí ele vai lá e continua aqui, né? Ele pergunta qual o trabalho da força gravitacional durante o deslocamento e qual o trabalho da força normal, né, que o cofre sofre durante o deslocamento. E aí, resposta, pessoal, quanto é? Qual o trabalho? Pela Sim, da força força. gravitacional. Zero. Por quê? Porque 90 graus no sentido do deslocamento. Exatamente, você não tem deslocamento no eixo Y. Se você não tem, qualquer força que seja perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo. Uhum. Né? Então, a força gravitacional é nula, o trabalho da força gravitacional é nula, o trabalho da força normal, nula. E é isso que ele faz. Beleza? E qual a velocidade final? E agora? Você pode tirar a partir do trabalho, né, para calcular a cinética e descobrir a velocidade. Trabalho é igual a variação de energia cinética, ou seja, a velocidade final ao quadrado menos o meio da velocidade inicial ao quadrado. Como ele falou que saiu do repouso, velocidade inicial é zero. Tá? Então, o trabalho que você determinou antes vai ser igual a 1 meio da massa à velocidade ao quadrado. Isso aqui implica que V vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2mw. Todo mundo entende isso, pessoal, que foi feito? Uhum. Tá? Então, só substituir, né? No fim das contas, é isso que acontece. E é isso que ele vai fazer, ó. Eu botei foi o M multiplicando. O M tá aqui multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo, foi mal. Eu sempre faço as coisas muito rápido, acaba. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2W sobre M. O M está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vacilo. Enfim, substitui. Você já tem o trabalho, você tem a massa. Multiplica, divide. Você obtém, né? E se você tiver assim, ó. Repara que aqui ele deu um vetor, o vetor do deslocamento, e ele deu o vetor força. Quanto é o trabalho nessa situação, pessoal? Trabalho é o produto escalar de F D, certo? Aí o que tu vai fazer? Quem é F? Tá aqui, ó. Aí tu vai substituir, ó. 2i menos 6j. Escalar quem? Escalar o deslocamento, que é 3i menos 3i. menos 3i. Certo? Aí tu vai olhar só, ó. É i com i. Porque i com j são perpendiculares. Você só importa o i com i. Então, esse resultado aqui é menos 6. Beleza pura? Uhum. Né? Se você tivesse um deslocamento um pouco diferente, né? Vou colocar a mesma força lá no ambiente. A força é igual a 2i menos 3j. O deslocamento é igual a 5i menos 2j. Tá? Quanto é o trabalho? Vai fazer exatamente isso. Ó. O trabalho é força escalar o deslocamento. Quem é a força? Tu vem aqui e tu coloca 2i menos 3j. Quem é o deslocamento? Aqui tu coloca 5i menos 2j. O trabalho, então, vai ser dado por quem? Pelo produto escalar desses dois vetores. Certo? Ou seja, 2 vezes 5, quanto é? 10i. Não tem mais i, acaba o i, tá? 10. Porque i vezes i é 1.
Uhum. Entendeu? I escalar I é 1. E J escalar J é 1. Menos 3 vezes menos 2, quanto é? Mais 6. Então, o trabalho é 16. 16. Por Beleza? vetores, por vetores é mais uma forma de provar que quando eles são perpendiculares é zero, porque se você fizer o produto escalar de perpendiculares, dá zero, né? É, exatamente. I escalar J, né? É igual a J escalar I, como também é igual a I escalar K, como também é igual a J escalar K, né? E esses produtos aqui, isso aqui é igual a zero. Beleza? Então, produto escalar, você está pegando algo que é paralelo, uma projeção paralela. Uhum. Beleza? Uhum. Ah, é. E aqui ele vai falar do trabalho da força gravitacional, né? Obviamente, você vai ter esse trabalho dependendo da força, é a mesma história. Trabalho é igual a F escalar o deslocamento, certo? Só que você tem que observar como é que você escreve essa F, você tem que escrever tem que observar como é que se escreve o trabalho, certo? O trabalho da tensão, entre outras coisas. E tem isso aqui ainda, que é o trabalho relado por uma mola, que é a lei de Hooke, né? Que F é igual a Kx. Essa lei de Hooke, se você observar, ela não é constante, tá? Não é uma força constante. Aí, para chegar a esse resultado aqui, você tem que fazer uma integração. Beleza, pessoal? Uhum. É isso aqui. Eu vou fazer exercícios, né? Para depois a gente conversar sobre isso. Isso aqui é a lei de Hooke. Aqui, ó. Ele vai fazer essa integração, né? Ó. Kx tira o K, a integral de x dx é x2. Ou seja, você teria o trabalho como sendo o meio de K, xi ao quadrado, menos o meio de K, xf ao quadrado. Trabalho de uma força elástica. É. E você ainda pode relacionar isso com a energia cinética, né? É incrível isso. Uhum. E o trabalho realizado por uma força genérica, que é essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês, que é a parte da integral. Certo? Que o trabalho, na realidade, vai ser a área. Você tem aqui a função deslocamento aqui, não? Certo? Que é gerada aqui pela força com relação ao deslocamento. Aí o trabalho é formado por essa área aqui, sublinhada, sei lá, pintada, né? De xi até um xf. Isso aqui vai ser o teu trabalho. Tá? Aí vamos ver aqui onde é que ele coloca aqui. Aqui, ó, ele colocou a F igual a isso aqui, ó, por exemplo. Certo? Qual o trabalho realizado quando ela se desloca das coordenadas 2 metros e 3 metros para 3 e 0? E aí, pessoal, como é que a gente faz isso? Você tem uma força que ela é dada por 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, na direção de I, mais 4 na direção de J, e você tem dois deslocamentos, né? Na realidade, você tem o deslocamento que ele é representado por pontos, certo? Aí ele diz que ele saiu de 2 e 3 para 3 e 0. Ele saiu de 2 e 3 para 3 e 0. Ele pergunta quanto é o trabalho. E aí, galera, como é que a gente resolve isso aqui? Dá para transformar esse deslocamento aí de pontos em um vetor só? Deslocamento? Dá.
Dá para transformar assim. Ficaria 1 em -3, eu acho. É isso mesmo. Esse aqui, o vetor de deslocamento, seria igual a 1, que seria 1 na direção de I, menos 3 na direção de J. Certo? Aí eu pergunto a você, Fábio, a força, ela é constante ou ela é variável? Deixa eu olhar a questão. Agora eu não tenho certeza. Olha para cá, para a força aqui, ó. Hum, Quando você olha para esses dois termos aqui, esse termo aqui é constante? É. E esse termo aqui é constante? Por ser um módulo, eu acho que sim, né? Aí Por no você caso vai... ser um quadrado, né? Mas tem um x ao quadrado, né? Mesmo que você tiver só x, Ah, já não é é variável, constante. realmente. Você tem uma variável aí no porém. Uhum. Quando você tem a força variável, você vai sempre colocar a integral, tá? Aí você vai colocar a integral de A até B, de F, escalar o deslocamento dr, certo? Quem é esse F? Esse F pode ser a força de x na direção de I, mais a força de y na direção de j. Quem é dr? dr pode ser dx na direção de I, mais dy na direção de j. Tá? Se eu substituir isso aqui, você observa que o trabalho vai ser igual a integral de A até B. Isso aqui é pontos arbitrários, tá? Aí aqui você vai ter f de x na direção de I, f de y na direção de j, escalar dx na direção de I, dy na direção de j, né? Se você aqui for fazendo essa brincadeira, você vai ter, então, dois trabalhos. O trabalho da força x com o deslocamento x, mais o trabalho da força y, que está na direção de y, né? O deslocamento em y. Beleza pura? Uhum. Aí tu vai aqui, tu vai registrar, ó. Quem é o trabalho da força x? 3x ao quadrado. Bota aqui, 3x ao quadrado. Isso aqui é a força x. dx. De quanto é que está sendo a variação em x? Hum. De 2 para 3, não é assim? É. De 2 para 3. E agora vai ter o trabalho em y. Quanto é o trabalho em y? Aí primeiro, a força, quanto é que vale? 4. Quem é a variação de deslocamento? De 3 para 0. 3 para 0, né? Então você bota aqui, ó. 3 é o inicial, o 0 é o final. Tá? Aí tu vai fazer essa conta aqui. Quem é a integral de x ao quadrado? 2x. Não. Que 2x? Você tem que lembrar que integral de x elevado a n dx é igual a n mais 1 sobre n mais 1, ou mais uma constante qualquer aqui, né? Vou botar C mesmo, que é melhor. Tá? Como a integral ela é definida, essa constante é zero e você coloca os valores, né? Então, se você observar que o n é igual a 2, ó. 2 mais 1 vale quanto? 3. Então, vai ficar 3. Dividido por quanto? Por 3. Isso variando de quanto a quanto? De 2 a 3. Mais o 4 sai da integral, e a integral de dy é o próprio y, variando de 3 a 0. Tá? É óbvio perceber que esse 3 cancela com esse 3, e você vai ter 3 ao cubo, menos 2 ao cubo, né, que é o lugar do x, tu coloca o 3, depois tu coloca menos o 2 ao cubo, mais 4 vezes, aí aqui tu vai colocar o 0, menos o de baixo, que é 3. Tá? Então, 3 ao cubo é 27, 2 ao cubo é 8, aqui vai dar menos 12, né? Então, o resultado final ficou 7. Todo mundo entendeu, pessoal? Tá claro para todo mundo? Uhum. Eu sei que tá fácil, tá, pessoal? Sei que tá tranquilo.
né? Tá aqui 7 aqui. Mas se vocês tiverem dúvida, é só perguntar, certo? Aí ele vai passar outra coisa aqui que é potência, a gente vai deixar isso aqui para a próxima aula, potência, tá? A gente vai resolver mais um exercício para depois falar de potência, que é a derivada do trabalho, né? Mas a gente fala isso depois. A derivada do trabalho em relação ao tempo, né? Que é o famoso quilowatts-hora, né? Uhum. Aí aqui vamos tentar resolver mais uma questão de trabalho variável, que eu acho que essa parte é a parte mais confusa, né? Quando você tem uma força variável. Cadê aqui? Problemas. Trabalho relacionado pela força gravitacional. Depois a gente olha isso, depois resolve o exercício. Tem muita coisinha para a gente estudar, né? Uhum. Uma única força age só um corpo de 2 quilos, certo? Enquanto que ele se move no seu eixo positivo, a componente da força é igual a isso. A velocidade do corpo em x igual a 3 é 8 metros por segundo. Qual a velocidade do corpo em x igual a 4 metros? E aí, galera, como é que a gente faz para resolver? Vou pegar aqui, vou colocar aqui na lousinha, que é só para ficar mais fácil, né? Vamos lá, vamos fazer os registros. Primeiro, quanto é a força? Menos 6x. Menos 6x, né? Obviamente, essa força F aqui, ela está na direção de I. Né? Ou seja, você tem aqui uma Fx, como ele colocou, né? A Fx é igual a menos 6. Né? Tá em newtons, mas eu não vou colocar o newtons não aqui, não. Vocês devem saber já que está em newtons. Segunda coisa. Qual é o deslocamento? De 3 para 4. Então, o deslocamento, 1 metro. né, é de 3 para 4. Isso aqui é o deslocamento. Segunda coisa, ele quer saber a velocidade. Certo? Como é que eu descubro a velocidade? Energia cinética. Por energia cinética. Mas para poder saber a energia cinética, eu tenho que calcular o quê? Trabalho. O trabalho, porque o trabalho é igual à variação de energia cinética. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar é o trabalho. O trabalho é igual a quem? Força vezes deslocamento. Mas se a força é variável? Aí é a integral É a integral de F, de F. F de x dx, não é assim? Uhum. Aí você vai botar a integral de menos 6x dx de 3 até 4. Certo? Daqui é fácil entender que o trabalho vai ser igual a menos 6, x ao quadrado sobre 2, que é a integral de x, né? Você aumenta 1 e bota o mesmo cor embaixo. Isso está variando de 3 até 4. 6 dividido por 2 é 3, então ficou menos 3. Que multiplica x ao quadrado, né? Variando de 3 até 4. Ou seja, você teria 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar menos 3 vezes 4 ao quadrado é 16, menos 9. Isso dá 7. 7 vezes 3, 21. Ficou menos 21. Eu obtive o trabalho. Uhum. Menos 21. Aqui eu coloco o joule. Depois de fazer isso, o que é que eu faço? Cinética. Energia. Depois de fazer isso, eu vou calcular a variação de energia cinética. Então, esse menos 21, que é o trabalho, é igual à variação de energia cinética. Variação de energia cinética é o meio da massa, velocidade ao quadrado, final, o meio da massa, velocidade inicial ao quadrado. Então, vai ficar menos 21. Quanto é a massa? 2. 2 quilos, né? Então, vai ficar 1 meio de 2, que dá 1, V final, menos 1 meio de 2,
V 8. inicial é 8, é? 8 ao quadrado, não é isso? Né? É 8 ao quadrado, né? É. Pronto. Aí o que é que vai dar aqui? Isso aqui vai dar menos 21. Esse cara vai cancelar, esse cara vai cancelar. Isso aqui vai ser igual a V ao quadrado menos 64. Aqui implica que V ao quadrado é igual a 64 menos 21. Então, V ao quadrado vai ser igual a 43. Ou seja, aqui V vai ser igual a mais ou menos 43. Como é que eu sei se o sinal é positivo ou negativo? Qual é o sinal da força? Negativo. Se a força é negativa, significa dizer que o corpo está desacelerando, né? Aham. Se ele está desacelerando, o que é que está acontecendo com a velocidade? Diminuindo. Está diminuindo. Então, o sinal é negativo ou é positivo aqui? Negativo. Negativo. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entendeu? Ah, faltou metros por segundo, né? Tranquilinho, né? Acho que é fácil, né? Acho que dá para fazer, né? Obviamente, isso aqui a gente tem que passar bem mais treinos. E eu acho fazer as coisas por energia bem mais fácil do que fazer as coisas Ô, por... Joel, Pois não, meu filho. dá pra realmente afirmar isso, de que a velocidade ficaria negativa? Dá por causa disso aqui, Carol. É porque você tem uma relação direta com da força com a aceleração. Ó, É você porque tem tipo, que... a aceleração aí seria negativa, mas a velocidade não necessariamente. Aí é que tá. O que é que acontece com a aceleração é igual a derivada da velocidade com o tempo, né? Ou seja, você tem que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? Então, se a aceleração for negativa, no decorrer do tempo, esse valor aqui vai diminuindo, não é? Uhum. Mesmo que esse valor aqui seja positivo, certo? Mas se você encontrar um valor que seja maior do que 8 e a aceleração for negativa, então isso aqui já era. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Eu espero que tenha dado. Ah, a não ser que a raiz de 43. É só menor do que 7. Então, tipo, Você tem ainda razão. pode ser positivo. Essa que eu Ainda pode, tava. ainda pode ser positivo, exatamente, Você tem razão. Ainda pode ser positivo, porque a raiz de 43 é menor do que 8, né? É entre 6 e 8. Entre 6 e 7, aliás. Pois é, tá entre 6 e 7, é. Pode sim, tá? Aí a gente teria que descobrir qual o momento que a velocidade é igual a zero. Uhum. A velocidade final é igual a zero, porque aí você descobre qual o momento que essa velocidade é igual a zero, aí depois você aplica a ideia de quando é que ela pode ser positivo ou negativo, Uhum. né? Porque como a aceleração é negativa, ela está em 8, né? E pode acontecer isso aqui, ó. Que ela vem diminuindo, ela está em 8, ela vem diminuindo, chega a um determinado valor, né? E continua a diminuir, né? Aí se esse valor aqui, por exemplo, aqui está entre 6 e 7, está a raiz de 43, né? Aqui está a raiz de 43. Entre 6 e 7, positivo. Mas entre 6 e 7, negativo, também está a raiz de 43, Uhum. né? Em módulo, né? Então, e o 8 está aqui. De qualquer forma, é menor do que 8, mas ele pode assumir esse valor aqui, como ele pode assumir esse valor aqui. Aí, para você poder afirmar isso, realmente você tem que encontrar em qual instante isso aqui acontece. Né? Porque o que está mudando aqui é o tempo. Belezinha? Uhum. Aí aqui ele colocou um negócio aqui interessante, que qual o valor de x quando o corpo tinha uma velocidade de 5 metros por segundo? Veja que ele coloca qual o valor de x positivo.
Né, não? Aí, como é que você Aham. faria isso? É bem interessante essa observação, viu, Fábio? Você usaria a velocidade final para determinar agora exatamente o contrário, né? Que é determinar o deslocamento. Porque você vai dizer que o trabalho, a gente já encontrou já, que foi quanto, hein? A integral lá? 21. Aqui, ó. Menos 3x ao quadrado, tá vendo? Ó? Ah, tá. É. Você vai colocar direto esse menos 3x ao quadrado. Isso aqui é igual. Porque 21 seria quando você teria esse intervalo predeterminado, né? De 3 até 4, né? Uhum. Agora eu não sei quanto é esse intervalo. Aí aqui você vai colocar o meio da massa, que é 2, vezes a velocidade final, que é 5 ao quadrado, menos o meio da massa, que é 2, vezes a velocidade inicial ao quadrado, que é 8. Né? Então isso aqui vai ficar menos 3x ao quadrado igual, cancela isso aqui, 5 ao quadrado é 25, menos 8 ao quadrado, que é 64, né? Então isso aqui vai ficar menos 3x ao quadrado igual, isso aqui dá quanto, hein? Dá 49, é? Não, Uhum. 39, né? 39. 39, 39. 39. né? Que dá Menos 59, 39, né? No caso, menos 39. menos 39. Aí o menos cancela com menos, então daqui você tira que x ao quadrado é igual a 13, né? Uhum. E daqui você tira, então, que o x vai ser igual a raiz de 13. Ou seja, quando o x for igual a raiz de 13, né, que está entre o que, hein? Isso aqui, hein? Entre 3 e 4, né? 3 e 4. É. A velocidade pode ser 5 metros por segundo ao quadrado, né? Quando tiver entre 3 e 4. E se tiver entre, for negativo, ele vai estar lá do outro lado lá, né? Certo? É entre menos 3 e menos 4. Tranquilo? Uhum. Pera. Então o resultado ali é positivo mesmo, viu? Peraí que agora eu confundi tudo aqui. Jesus. Volta lá no enunciado da questão, por favor. Pois não. Aqui. Ah. Vixe. O que foi, Fábio? Diga aí, meu filho. Pode dizer. É porque ali o senhor descobriu foi o trabalho, não? Não. E aí, foi o deslocamento já? Já foi o deslocamento já. Ah, tá. Né? Porque o trabalho, ele tá aqui, ó. Né? E ele é dado em função do deslocamento, tá vendo? E o trabalho também é dado pela variação de energia cinética. Entendeu? Uhum. Então, entre 3 e 4. Eita. Ele tem a velocidade de 5 metros por segundo. Quando é que a velocidade é zero, por exemplo? Ah, não. Então, se entre 3 e 4 ele consegue chegar a 5 metros por segundo, quando ele chegar a 4, na verdade, tem que ser negativo aquilo lá que a gente encontrou, não? Porque ele passou desde 8, passou por 5 entre 3 e 4, e aí, senão ele chegaria em 4, negativo já. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos calcular aqui quando isso aqui for zero, tá? Porque quando for zero, a gente vai saber isso aqui. A velocidade faz isso, né? Ele está positivo. A velocidade está a um determinado valor positivo. Ela está diminuindo, né? Ela tem aqui o eixo aqui dela aqui, da velocidade. E chega um momento que ela é igual a zero. E depois ela passa a ser negativa. Uhum. Tranquilo? Então, esse momento aqui é o que a gente tem que descobrir. Se isso aqui fosse zero, Vai lá, bota aí o zero. aí você vai 64. Aí teria menos 3x ao quadrado igual a menos 64, correto? É. Aí 3x ao quadrado seria igual a 64. Daqui você tira que x ao quadrado vai ser igual a 64 dividido por 3. Ou seja, que x é igual a mais ou menos, olha, tem dois valores para zero, Uhum. né? Para assumir o x, né?
vai ser a raiz de 64 Sobre dividido por 3. 3. Isso aqui dá mais ou menos a 8 dividido por raiz de 3. É 8 raiz de 3. Seria 8 Aí, raiz de 3 sobre 8 3. raiz de 3 sobre 3. Isso aqui dá quanto, hein? Deixa eu botar aqui no Wolfram Alpha. 8 raiz de 3. Tudo isso sobre 3. A 4,61 4,61 metros, né? metros. É. Ou seja, nesse ponto aqui, a velocidade é zero. Acima desse ponto, passou desse ponto, é negativo, né? A velocidade é negativa. Aí já é como se você estivesse definindo que se o x estivesse entre menos 4,61, menos 4,6, né? E 4,6, você tem uma velocidade positiva. Certo? Uhum. Se x for maior do que 4,6 e menor do que 4,6, a velocidade é negativa. Entendeu? Sim, eu acho. Eu também acho que eu entendi, mas... né? Ó, x de 3, de 3 para 4 metros. Então, aqui é o quê? Positivo. Uhum. Né? De x para ter 5 aqui, ó. 5. 5 está entre 3 e 4. É positivo, não foi que a gente encontrou? Foi. Mas ele quer um valor de x positivo, né? Mas a velocidade aqui seria positivo. Porque o 5 é positivo. No caso aí, então, toda velocidade é positiva dessa questão, né? De entre 3 é no intervalo que foi dado, né? Uhum. Vamos só garantir uma coisa que é interessante, que a gente está pegando aqui o lá. espaço x desse jeito, né? Se a gente tivesse um espaço x igual a 5, por exemplo, que é que encontraria? Ó, o espaço x é igual a 5, quanto é a velocidade final? Você tem essa expressão aqui, ó, menos 3x ao quadrado igual a v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado. Foi isso que a gente encontrou, não foi? Uhum. Certo? Aí esse Sim. v inicial aqui é 8, então você tem aqui 8 ao quadrado, que isso aqui vai ser menos 64. A gente está colocando dessa forma porque a massa é igual a 1 meio, né? Ou a 2, né? Massa é igual a 2, aí você teria 1 meio da massa. Se x for 5, você vai ter menos 3 vezes 25. Isso aqui é igual a v ao quadrado menos 64. Então, Menos v ao 75. quadrado vai ser 64 menos 3 vezes 75. Não, 3 vezes 25 dá 75. Olha a putaria aí, ó, o que acontece. Menos 11. Menos... Né? Ou seja, tá negativo. Aqui vai dar um complexo esse negócio. Tá indo muito longe isso. Tá indo muito longe disso, Então, todo valor, então aquele valor ali que o V é igual a zero ali, ainda diz o seguinte pra gente, né? Que você não pode ter velocidades que não estejam entre esse espaço, pelo menos velocidades reais. Uhum. Interessante, né? Sabia não. Mas enfim, a questão tá feita, né? Do jeito que a questão aqui pediu, tá feita, né? Uhum. Vamos só conferir lá. Até olha lá no final. É capítulo 7, questão 31. Vamos lá, aqui é 780, quem eu vou botar aqui para ver? Mais adiante.
Capítulo 3. Capítulo 7. Questão 31. 31. 6,6. Quanto é 6,6? É raiz de 43, é 6,6? É sim, é sim. Né? E o outro aqui deu quanto aqui? 4,7. 4,7. Cadê a conta mesmo? Quanto foi que a gente encontrou mesmo? Procura aí. Não é esse não? É esse aí. Como assim? Por que deu 4,7? Também não sei. Substituir alguma coisa errada? Hum, Não. Não, não substituí nada errado. Ah, isso aqui. Faltou algo a mais. Ai, ai. Veja que o trabalho é igual a 1 meio da massa, velocidade ao quadrado, menos 1 meio da massa, velocidade inicial ao quadrado. Como o trabalho também é igual à integral de f de x dx. Né? Só que ele está variando aqui do ponto A até um ponto B. Esse ponto A é fixo, é 3. Certo? E esse ponto B é um ponto B qualquer que a gente vai acabar determinando. Beleza pura até aí? uhum. Aí ficaria 3 até o ponto B, é por isso que não estava dando certo, macho. 3 até o ponto B as cagadas aí da vida aí, né? É menos 6x dx, isso aqui é igual a menos 6x ao quadrado sobre 2, só que isso está variando de 3 até um ponto B, é um ponto B qualquer, né? Que é a posição B que a gente vai determinar. É. Aí, isso aqui vai dar menos 3x ao quadrado, variando de 3 até o ponto B. Isso aqui vai dar menos 3b ao quadrado, mais 3 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, vai dar menos 3b ao quadrado, mais 27. Né? Aí isso daqui é igual àquele cara lá. Aí isso daqui vai ser foda, né, cara? Mais 27. Isso aqui que vai ser igual a 5 ao 5 quadrado, menos menos 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar menos 3b ao quadrado, mais 27, igual a 25 menos 64, né? Vai ter 3b ao quadrado, igual a Menos 39, menos 27. menos 68, né? Não, 66. 66, eu acho. Porque 27 com 20, aqui, de 27 tirando 25 fica 2, né? Aí B é passa para raiz de lá. 22. B é igual a raiz de 22, exatamente. Aí raiz de 22, Hora dá 4,7. é isso mesmo. Ou seja, a gente teria que fazer toda a conta lá, levando em consideração isso aqui, ó. Uhum. Foi mal, macho, ó. Eu não coloquei os limites de integração na função trabalho lá. Aí Uhum. aí eu tava brincando, né? Aí agora fazendo isso aqui com x igual a zero, aí dá outro resultado, É. né? Você teria menos 3b ao quadrado mais 27 igual a zero ao quadrado menos 8 ao quadrado. Aí isso aqui vai dar menos 64. Isso aqui vai ficar menos 3b ao quadrado mais 27 igual a menos 64. 64 mais 27, isso aqui dá 80, 91, né? É. Então, b ao quadrado, isso aqui dá 91 dividido 91. por 3. Isso aqui dá aproximadamente raiz de 30, né? É. Dá aproximadamente raiz de 30. E, por incrível que pareça, a raiz de 30 é o quê, hein? Deixa eu ver. É Deixa eu 5 ponto alguma checar. coisa. 5,8 vai dar. Não, 5,5 dá pra dizer. 5,47. 5,5. É. Tá? Tá. Aí sim, aí é outra história, né?
Mas você teria esse cara aqui, ó. É, macho. É isso mesmo. Como é que pode, né? Ah, nossa senhora. Essa questão foi longe. Mas toda questão de física vai longe, Fábio. Toda questão de física, você consegue complicar ela, você consegue... Nada tá ruim que não possa piorar, né? Se nada tá ruim que não posso piorar. Mas o interessante da física é exatamente isso, que toda questão você Uhum. pode transformar ela de um jeito que você consiga aplicar toda a teoria que você aprendeu no capítulo em uma única questão. Uhum. É incrível isso. Para mim, física é incrível nesse sentido também, né? E é geralmente quanto mais real ela parece, que mais complicada ela fica, né? É, Mais inteira ela fica. isso. Na realidade, é exatamente isso. Bom, meninos, eu vou parar aqui a gravação por aqui, tá? Um bom final de semana aí para todos aí. Você Estudem. também. Eu vou colocar lá a lista de vocês, tá?